Como você começa amanhã? Acorda com alarme estridente, pega o celular imediatamente, checa mensagens, redes sociais, notícias, já entrando em modo de reação antes mesmo de sair da cama? Ou pula direto para a rotina automática de sobrevivência? Café rápido, banho apressado, corrida para o trabalho, sem um segundo sequer de intenção consciente sobre o dia que está começando? A forma como você começa o dia define completamente a qualidade do dia inteiro. Não é exagero. Se você começa reativo, disperso, já estressado, você carrega essa energia pelas próximas 16 horas. Mas se você começa com clareza, com intenção, com fundação sólida, você tem chance de navegar o dia com sabedoria, não apenas sobreviver a ele. Marco Aurélio sabia disso melhor que ninguém. Ele era imperador de Roma, governando o maior império do mundo, enfrentando guerras constantes, crises políticas, pressões que matariam a maioria das pessoas. E ainda assim, ele mantinha clareza mental extraordinária, equilíbrio emocional, senso de propósito. Como? Não por acidente, mas através de rituais matinais específicos que preparavam sua mente e espírito antes de enfrentar caos do dia. Ele escrevia em suas meditações sobre esses rituais. Não eram segredos guardados, eram práticas deliberadas que ele documentou justamente porque precisava relembrar-se delas diariamente. Porque mesmo o imperador mais poderoso do mundo precisava de estrutura para manter sanidade em meio à loucura. E aqui está o mais incrível. Os rituais que funcionaram para Marco Aurélio há quase 2000 anos funcionam ainda hoje. Porque a natureza humana não mudou. Desafios modernos são diferentes em forma, mas idênticos em essência. Pressão é pressão. Caos é caos. Necessidade de clareza mental é universal. Neste vídeo, você vai aprender 8 rituais matinais específicos de Marco Aurélio que, se aplicados consistentemente, vão transformar não apenas suas manhãs, mas a qualidade de toda a sua vida. Não são complicados, não exigem horas, mas são profundamente poderosos quando praticados com intenção. Mas antes de começarmos, se você quer manhãs com mais clareza, propósito e paz, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e ative as notificações. E deixe nos comentários: minhas manhãs criam meus dias. Vamos começar. Ritual 8. Acorde sem olhar para o telefone. O primeiro ritual de Marco Aurélio era começar o dia em seus próprios termos, não em termos do mundo externo. Obviamente ele não tinha smartphone para resistir, mas o princípio é o mesmo. Não permitir que demandas externas invadissem sua mente antes que ele tivesse chance de se centrar internamente. Ele escrevia: ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas. Ele começava preparando sua própria mente, não checando o que outras pessoas queriam dele. Ele definia a intenção interna antes de permitir inputs externos. Quando você pega o telefone imediatamente ao acordar, você está dizendo ao seu cérebro: o mundo externo é mais importante que meu estado interno. Você está colocando sua mente em modo reativo antes mesmo de ter chance de ser proativo. Está deixando que algoritmos, mensagens, notícias, expectativas alheias definam seu estado emocional e mental desde o primeiro momento consciente. Marco Aurélio precisava tomar decisões imperiais que afetavam milhões de vidas. Se ele começasse dia já em modo reativo, respondendo a urgências que não eram verdadeiramente urgentes, ele perderia a capacidade de pensar estrategicamente, de manter perspectiva. Então ele deliberadamente criava espaço matinal onde sua mente era dele, não do império. Praticamente, isso significa: telefone não fica ao lado da cama. Compre despertador tradicional se necessário. Quando acordar, resista ao impulso de imediatamente checar nada. Dê a si mesmo pelo menos 20 a 30 minutos antes de se expor ao mundo digital. Esses minutos são investimento em qualidade do dia inteiro. Você vai sentir ansiedade de não saber o que está acontecendo, de não estar imediatamente disponível. Essa ansiedade é sintoma de vício em conectividade constante. Respire através dela. O mundo não desmorona porque você levou 30 minutos para checar mensagens. E sua capacidade de ter dia intencional ao invés de reativo vale infinitamente mais que estar imediatamente disponível.
E nos primeiros dias sem telefone matinal, você vai descobrir algo surpreendente: quietude, clareza, presença. Seu cérebro, sem bombardeio imediato de informação, tem chance de acordar naturalmente, de se orientar, de se preparar para o dia. Essa é vantagem que Marco Aurélio não precisava lutar para ter, mas que você precisa intencionalmente criar. Este ritual sozinho, praticado consistentemente, muda completamente como você experiencia manhãs. Você recupera controle sobre o início do seu dia. E quando você controla início, você tem muito mais influência sobre como o resto se desenrola. Ritual 7. Pratique premeditação da adversidade. Marco Aurélio tinha ritual específico de mentalmente preparar-se para desafios do dia antes de enfrentá-los. Ele escrevia: ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Tudo isso acontece com elas por ignorância do que é bom e mal. Isso não era pessimismo, era preparação estratégica. Ele não estava sendo negativo sobre o dia. Estava removendo o elemento de surpresa de comportamentos difíceis. Quando alguém inevitavelmente era difícil durante o dia, ele já estava mentalmente preparado, não pego desprevenido. E isso fazia toda a diferença em como ele respondia. Quando você não se prepara mentalmente para obstáculos, eles te desestabilizam. Você está esperando que dia seja suave, e quando inevitavelmente não é, você fica chocado, frustrado, reativo. Mas quando você dedica 5 minutos toda manhã visualizando possíveis desafios e como quer responder a eles, você remove poder de surpresa. Praticamente, sente com café ou antes de começar rotina e mentalmente revise dia. Que desafios podem surgir? Aquela reunião difícil, aquele colega complicado, aquele prazo apertado, aquele problema persistente. Para cada um, visualize não o pior caso, mas sua resposta ideal. Como você quer reagir se X acontecer? Se alguém te criticar injustamente, você já decidiu que vai ouvir calmamente, avaliar se há verdade e responder com dignidade ou não responder. Se trânsito estiver terrível, você já decidiu que vai usar tempo para ouvir audiobook educativo ao invés de se estressar. Se projeto encontrar obstáculo, você já sabe que vai focar em soluções, não em culpados. Marco Aurélio entendia algo profundo. Você não pode controlar eventos, mas pode controlar suas respostas se você as preparou antecipadamente. Quando você ensaia a resposta sábia mentalmente antes de situação acontecer, é muito mais provável que execute essa resposta quando pressionado. Sem preparação, você reage impulsivamente. E há benefício adicional. Quando você se prepara para obstáculos e eles não aparecem ou são menores que você esperava, você sente gratidão genuína. O dia se torna presente ao invés de provação. Mas sem preparação, mesmo dias objetivamente bons parecem estressantes, porque qualquer obstáculo menor te desestabiliza. Sêneca chamava isso de premeditatio malorum, premeditação de adversidades. Não para criar ansiedade, mas justamente para eliminá-la. Ansiedade prospera em incerteza e sentimento de despreparo. Quando você se prepara mentalmente, você reduz dramaticamente a ansiedade porque sabe que tem plano mesmo para cenários difíceis. Então toda manhã, 5 minutos de preparação mental. Que desafios podem vir? Como você quer responder? Que versão de você quer ser hoje quando pressionado? Esse ritual transforma a reação impulsiva em resposta preparada. E qualidade de suas respostas determina a qualidade de sua vida. Ritual 6. Defina a intenção clara para o dia. Marco Aurélio não começava dias sem saber o que realmente importava naquele dia. Ele escrevia: estou me levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Ele conectava cada dia com um propósito maior, não apenas com lista de tarefas. Ele se perguntava: que tipo de pessoa quero ser hoje? Que valores quero expressar? A diferença fundamental entre ter lista de tarefas e ter intenção. Lista de tarefas é o que você vai fazer. Intenção é como você vai ser. Que qualidades vai expressar? Que aspecto de seu caráter vai praticar? Você pode completar toda a lista de tarefas e ainda ter dia vazio se não teve intenção clara. Ele identificava a virtude específica para praticar. Paciência quando naturalmente seria impaciente. Coragem quando seria mais fácil evitar.
justiça quando seria conveniente ser parcial. E ao definir intenção antecipadamente, ele criava filtro para decisões do dia. Isso alinha com minha intenção de praticar paciência? Se não, ajuste resposta. Praticamente, todo dia ao acordar, antes de mergulhar em tarefas, pause e pergunte 3 coisas. Primeiro, qual é a coisa mais importante que preciso fazer hoje? Não tudo o que precisa ser feito, mas a única coisa que faria do dia sucesso, se apenas ela fosse feita. Isso te dá prioridade clara. Segundo, como quero me sentir ao fim do dia? Energizado, em paz, orgulhoso, conectado. Isso te dá direção emocional. Se você quer se sentir em paz, então decisões durante o dia devem preservar paz, não sacrificá-la por urgências falsas. Terceiro, que virtude quero praticar hoje? Paciência, coragem, generosidade, honestidade, disciplina? Isso te dá qualidade de caráter para focar. Marco Aurélio frequentemente escolhia paciência porque governar exigia tolerar incompetência, atrasos, frustrações constantes. Então ele começava o dia lembrando-se: hoje vou praticar paciência. E quando a situação testava a paciência, ele tinha preparação mental. Aqui está a oportunidade de praticar o que defini essa manhã. E ao fim do dia, ele revisava. Pratiquei a virtude que escolhi. Fiz a prioridade principal. Senti como queria sentir. Não para se punir quando falhava, mas para aprender. E então recomeçar no dia seguinte com nova intenção, informado por experiência do dia anterior. Quando você define intenção clara toda manhã, dia tem estrutura, tem significado, tem direção. Você não está apenas reagindo ao que vem, está ativamente criando qualidade de seu dia através de escolhas alinhadas com intenção. E ao longo de semanas e meses, essas intenções diárias constroem caráter, constroem vida que você genuinamente quer viver. Então, amanhã de manhã, antes de checar e-mail, antes de começar tarefas, pause. 3 minutos para definir. Prioridade principal, sentimento desejado, virtude para praticar. Essa clareza matinal vale mais que hora extra de trabalho apressado sem direção. Ritual 5. Pratique gratidão antes de ver problemas. Marco Aurélio começava muitas de suas meditações matinais listando coisas e pessoas pelas quais era grato. Ele agradecia por seus professores, por qualidades de pessoas ao seu redor, por oportunidades de aprender. E ele fazia isso deliberadamente antes de se expor a problemas imperiais que dominariam o resto do dia. Ele entendia algo que ciência moderna confirma. Sua mente vai focar em alguma coisa quando acorda. Se você não a direciona intencionalmente para o positivo, ela naturalmente gravita para o negativo, para preocupações, para problemas. Seu cérebro evoluiu para detectar ameaças, então é viés natural. Mas você pode conscientemente contrabalançar esse viés. Quando ele começava dia em gratidão, estava programando sua mente para modo de abundância, ao invés de escassez, para apreciação, ao invés de reclamação, para reconhecer o que tinha, ao invés de focar apenas no que faltava ou estava errado. E esse simples shift de perspectiva mudava completamente como ele experienciava desafios do dia. Problemas não desapareciam porque ele era grato. Ele ainda tinha guerras para gerenciar, traições para navegar, crises para resolver. Mas ele os enfrentava de posição mental mais forte porque começou o dia reconhecendo bênçãos, não apenas inventariando ameaças. Praticamente, antes de sair da cama ou logo após acordar, antes de permitir que mente vá direto para preocupações, identifique 3 coisas específicas pelas quais você é grato neste momento. Não coisas genéricas. Coisas específicas. Não apenas família, mas a forma como minha mãe sempre me ouve sem julgar. Não apenas saúde, mas meus pulmões que respiram sem eu pensar. E varie dia a dia. Ontem você foi grato por pessoas. Hoje seja grato por capacidades físicas que você toma como garantidas. Visão que te permite ler. Mãos que te permitem criar. Pernas que te levam onde quer ir. Amanhã seja grato por momentos recentes. Conversa que te fez rir, refeição que você saboreou, momento de paz que você teve. O que acontece quando você faz isso consistentemente é transformador.
Sua mente começa a procurar ativamente coisas pelas quais ser grata durante o dia porque sabe que vai precisar delas pela manhã. Você desenvolve radar para bênçãos que antes passavam despercebidas. E quanto mais você nota, mais sua experiência de vida muda de foco em falta para foco em abundância. E curiosamente, quando você começa o dia em gratidão, você lida melhor com problemas. Não porque problemas são menores, mas porque você tem perspectiva. Você reconhece: sim, isso é difícil, mas também há muito em minha vida que é bom. Você não fica consumido por único problema porque mantém visão mais ampla. Marco Aurélio governava império sob pressão imensa. Se qualquer pessoa tinha razão para começar dia em modo de problema, era ele. Mas ele escolhia gratidão primeiro. E se funcionou para ele sob pressão que poucas pessoas podem imaginar, pode funcionar para você também. 3 minutos toda manhã. 3 coisas específicas. Antes de ver problemas. Esse ritual sozinho muda completamente o filtro através do qual você vê o dia inteiro. Ritual 4. Relembre sua mortalidade. Este ritual parece mórbido, mas é profundamente libertador. Marco Aurélio regularmente lembrava a si mesmo que ia morrer. Ele escrevia: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Não era depressão. Era ferramenta de clareza sobre o que realmente importa. Quando você lembra que tempo é finito, que não há garantia de amanhã, que cada dia é presente não garantido, você para de desperdiçá-lo. Você para de adiar conversas importantes. Você para de tolerar situações que drenam sua alma. Você para de viver no piloto automático esperando começar a viver quando. Você vive agora porque agora é tudo que definitivamente tem. Ele escrevia: deixe cada ação ser como se fosse a última da sua vida. Não no sentido de viver imprudentemente, mas de viver com intenção total. De não fazer coisas que você se arrependeria se hoje fosse o último dia. De expressar amor, gratidão, autenticidade hoje, não quando for conveniente. Praticamente, isso não precisa ser ritual longo. Pode ser simples como colocar mão no peito ao acordar, sentir coração batendo e reconhecer: este coração vai bater número finito de vezes. Não sei quantas batidas restam. Este dia não é garantido, é presente. Essa consciência de 30 segundos muda completamente como você prioriza próximas horas. E então pergunte: se este fosse meu último dia, como eu gostaria de vivê-lo? Obviamente você não pode viver todo dia como literal último dia. Você tem responsabilidades, contas a pagar, obrigações. Mas você pode extrair essência. Você viveria presente ou distraído? Corajoso ou covarde? Amoroso ou rancoroso? Autêntico ou performático? Marco Aurélio também praticava visualizar perder coisas e pessoas que amava. Não para criar ansiedade, mas para aumentar a apreciação. Se você imaginar por momento perder sua visão, de repente seus olhos se tornam milagre. Se você imaginar perder alguém que ama, de repente tempo com essa pessoa se torna precioso. Temporalidade aumenta valor. E há liberdade imensa que vem de consciência de mortalidade. Coisas que pareciam importantes, pequenas ofensas, preocupações triviais, status social, perdem poder quando você reconhece que sua vida é curta demais para desperdiçar em trivialidades. Você ganha perspectiva instantânea sobre o que merece sua energia e o que não merece. Pessoas evitam pensar sobre morte porque é desconfortável. Mas Marco Aurélio te diria: pensar sobre morte não te faz deprimido, te faz vivo. Te faz parar de adiar, te faz apreciar, te faz viver com urgência saudável, ao invés de complacência que desperdiça anos. Então toda manhã, alguns segundos para lembrar: você vai morrer, não sabe quando. E cada dia, incluindo hoje, é presente temporário. Deixe isso informar como você vive próximas horas. Não com medo, mas com intenção. Não com paralisia, mas com apreciação profunda. E você vai descobrir que dias vividos com consciência de mortalidade são infinitamente mais ricos que anos vividos como se fosse imortal. Ritual 3. Visualize seu eu ideal em ação. Marco Aurélio usava manhãs para visualizar a versão ideal de si mesmo, respondendo a desafios do dia.
Ele escrevia sobre qualidades que admirava em outros: paciência de um professor, coragem de um general, sabedoria de um filósofo, e mentalmente ensaiava incorporar essas qualidades em suas próprias ações. Ele não estava sendo narcisista visualizando grandeza. Estava criando o template mental de como queria mostrar-se no dia, como o eu ideal dele responderia quando frustrado, com calma e perspectiva. Como o eu ideal dele lidaria com traição, com justiça, mas sem vingança. Como o eu ideal dele reagiria à pressão, com serenidade e decisão clara. Quando você visualiza comportamento antes de situação acontecer, você está essencialmente pré-praticando. Atletas fazem isso, visualizam performance perfeita antes de competir. E funciona porque cérebro não distingue completamente entre experiência vividamente imaginada e experiência real. Você está criando padrão neural que facilita comportamento quando situação real chega. Praticamente, toda manhã, reserve 5 minutos para visualização específica. Pense em quem você quer ser hoje. Não eu ideal abstrato e perfeito, mas versão de você lidando bem com desafios específicos do dia. Se você sabe que vai ter conversa difícil, visualize você nessa conversa sendo calmo, ouvindo atentamente, respondendo com clareza e respeito. Se você sabe que vai enfrentar tentação de procrastinar em projeto importante, visualize você escolhendo começar mesmo sem motivação, trabalhando focadamente, sentindo satisfação de progresso. Se você tende a ser impaciente com família, visualize você respondendo com paciência e amor mesmo quando irritado. Marco Aurélio também identificava modelos específicos. Ele pensava: como meu professor Apolônio responderia a isso? Como o imperador Antonino, meu pai adotivo, lidaria com essa situação? Ele tinha galeria mental de pessoas cujas qualidades ele admirava e podia consultar como guias internos. Você pode fazer o mesmo. Identifique pessoas, reais ou fictícias, vivas ou mortas, que incorporam qualidades que você quer desenvolver. Quando visualizar desafio, pergunte: como pessoa que admiro responderia a isso? E então visualize você respondendo dessa forma. Com prática, essas respostas se tornam mais naturais, mais acessíveis quando você realmente precisa delas. E é importante, você não está visualizando perfeição impossível que te faz sentir inadequado. Você está visualizando próxima versão ligeiramente melhor de você. Amanhã você quer ser 1% mais paciente, mais corajoso, mais focado. E visualização matinal te ajuda a acessar esse 1% quando conta. Sêneca escrevia: trate cada dia como vida separada. E para viver esse dia bem, ajuda a começá-lo com visão clara de quem você quer ser nele. Então não entre no dia no piloto automático. Entre com visão, com intenção, com template mental de você em seu melhor. E você vai descobrir que está muito mais propenso a manifestar esse eu quando pré-praticou mentalmente cada manhã. Ritual 2. Escreva pensamentos em diário filosófico. Este era ritual central de Marco Aurélio. Escrever. Suas meditações eram diário filosófico onde ele processava pensamentos, reforçava princípios, trabalhava através de desafios. E ele fazia isso frequentemente pela manhã, definindo o tom filosófico para o dia. Ele não escrevia para publicação. Escrevia para si mesmo, para clarificar pensamentos, para relembrar princípios que facilmente esquecia sob pressão. E esse ato de colocar pensamentos no papel tinha poder que simplesmente pensar não tinha. Escrita desacelera a mente, força clareza, cria registro que pode ser revisitado. Quando você apenas pensa, pensamentos vêm em velocidade, frequentemente circular, misturados com emoções não processadas. Mas quando você escreve, você tem que organizar, tem que articular, tem que ser mais específico. E nesse processo de articulação, você ganha insights que não ganharia apenas pensando. Praticamente, você não precisa escrever tratado filosófico. Pode ser simples. 5 a 10 minutos toda manhã respondendo perguntas específicas. O que estou sentindo hoje? O que está me preocupando? Que desafio antecipo? Como meus valores estoicos se aplicam a isso? Que lição recente estou integrando? Ou você pode usar escrita para reforçar princípios. Marco Aurélio constantemente reescrevia mesmos conceitos, sobre impermanência, sobre foco no que controla, sobre viver de acordo com natureza.
Não porque ele esquecia intelectualmente, mas porque precisava relembrar emocionalmente. Você pode fazer similar. Escolha princípio estoico e escreva sobre como se aplica à sua vida atual. Ou escreva sobre gratidão de forma expandida. Não apenas lista, mas exploração. Sou grato por pessoa. Especificamente, aprecio como ela. Comportamento específico. Isso me ensinou lição. Quero honrar isso hoje por ação concreta. Essa expansão aprofunda a gratidão de lista superficial para a reflexão genuína. Epicteto também aconselhava seus alunos a manter registro de progresso filosófico. Onde você aplicou bem princípios estoicos ontem? Onde falhou? O que aprendeu? Esse registro se torna recurso valioso. Quando você duvida de seu progresso, pode voltar e ver evidência concreta de crescimento ao longo de meses. E há algo sobre ter pensamentos escritos que permite distância saudável. Quando preocupação está apenas na cabeça, ela parece enorme, urgente, toda consumidora. Mas quando você a escreve, frequentemente percebe: isso não é tão catastrófico quanto parecia. Escrita da perspectiva que mente sozinha frequentemente não consegue. Sêneca escrevia cartas filosóficas todas as manhãs, processando vida através de escrita. E ele encontrava que esse ritual não apenas ajudava ele, mas eventualmente ajudou milhões através dos séculos que leram suas cartas. Você não precisa publicar o que escreve, mas o ato de escrever clarifica pensamento de forma que nada mais consegue. Então, compre caderno dedicado a isso. Toda manhã, 5 a 10 minutos, escreva. Pode ser stream of consciousness, pode ser resposta a perguntas específicas, pode ser reforço de princípios. Não importa formato exato, importa a prática consistente de processar vida através de palavras. E ao longo de meses, você terá não apenas manhãs mais claras, mas registro de sua própria evolução filosófica. Ritual 1. Conecte-se com algo maior que você. E chegamos ao ritual mais importante, mais profundo, mais transformador de todos. Marco Aurélio começava dias conectando-se com algo maior que si mesmo. Para ele, era conceito estoico de logos, razão universal, ordem do cosmos, interconexão de tudo. Ele se lembrava que não era apenas indivíduo isolado, mas parte de todo maior. Ele escrevia: constantemente considere que todas as coisas estão interconectadas, que você é membro de um corpo maior. Essa consciência de conexão com algo maior mudava completamente como ele via seus problemas, seus desafios, seu papel. Seus problemas pessoais eram importantes, mas eram parte de contexto muito maior. Quando você está preso em perspectiva puramente egóica, meus problemas, meus medos, minhas preocupações, você facilmente fica sobrecarregado. Mas quando você reconhece que é parte de algo maior, a perspectiva, há significado, há senso de que sua vida contribui para algo além de si mesmo. Para Marco Aurélio, era lembrar que ele era parte de império, de humanidade, de ordem cósmica. Quando ele tomava decisões, não pensava apenas o que é bom para Marco Aurélio, mas o que serve o bem maior. Essa orientação para além de si mesmo dava propósito que transcendia preocupações egóicas. Para você, conexão com algo maior pode tomar formas diferentes dependendo de suas crenças. Pode ser Deus, universo, humanidade, natureza, legado que quer deixar, contribuição que quer fazer, família que ama, comunidade que serve. Não importa a forma específica, importa que você conscientemente se conecta com algo que te coloca em perspectiva maior. Praticamente, toda manhã, reserve momento para essa conexão. Pode ser oração se você é religioso. Pode ser meditação contemplando a vastidão do universo. Pode ser reflexão sobre como seu trabalho contribui para outros. Pode ser lembrar-se de pessoas que dependem de você e que você quer servir bem. Pode ser simplesmente olhar para céu ou natureza e sentir parte de algo maior. E pergunte: hoje, como posso contribuir para algo além de mim? Não no sentido de se sacrificar completamente, mas de reconhecer que vida significativa envolve contribuir, não apenas consumir. Pode ser pequeno, ser gentil com o estranho,
fazer trabalho com excelência que beneficia outros, ouvir alguém que precisa. Epicteto ensinava que somos atores em peça escrita por forças maiores. Você não controla que papel recebeu, mas controla quão bem o desempenha. E quando você vê sua vida não como história isolada, mas como parte de narrativa maior, de família, comunidade, humanidade, cosmos, você encontra significado que problemas pessoais não podem tirar. Marco Aurélio também se lembrava de sua própria insignificância cósmica, não para se diminuir, mas para liberar-se. Ele escrevia: "No tempo infinito, você não passa de ponto." Isso não era depressivo, era libertador. Significava que suas preocupações egóicas, seus medos de julgamento, suas ansiedades sobre status, tudo isso era insignificante na escala do cosmos. E, paradoxalmente, quando você reconhece sua pequenez cósmica, você também reconhece sua importância humana. Você pode não ser importante para o universo, mas é importante para pessoas ao seu redor. Seu dia pode não importar para a história, mas importa para a qualidade de sua vida e de quem você afeta. Há libertação em ambos reconhecimentos. Então, toda manhã, antes de mergulhar em preocupações egóicas, conecte-se com algo maior. Lembre-se que você é parte de todo interconectado, que sua vida contribui para algo além de si, que você tem papel a desempenhar, pequeno talvez, mas seu. E dessa conexão vem perspectiva, vem significado, vem força para enfrentar dia, não apenas para si mesmo, mas em serviço de algo maior. Quando você começa dia assim, não em ego, mas em conexão, você entra com humildade, mas também com propósito. Com senso de que importa o que você faz hoje, não porque você é centro do universo, mas porque você é parte dele. E essa é a diferença entre viver pequeno e viver grande, mesmo em circunstâncias modestas. Marco Aurélio não tinha manhãs fáceis. Ele acordava para governar império sob crise constante. Mas ele tinha rituais que preparavam sua mente e espírito antes de enfrentar caos. E esses rituais, acordar sem telefone, premeditação de adversidade, definição de intenção, gratidão, consciência de mortalidade, visualização de eu ideal, escrita filosófica e conexão com algo maior, são as ferramentas que te permitem ter clareza em meio ao caos moderno. Você não precisa fazer todos imediatamente. Escolha 2 ou 3 que mais ressoam e comece por aí. Pratique até se tornarem hábito natural. Então adicione outros. Porque transformação de manhãs não acontece de uma vez. Acontece através de prática consistente ao longo de semanas e meses. E aceite que haverá manhãs onde você não faz nenhum ritual. Onde você acorda tarde e já está correndo. Isso é normal. Você não falhou. Você simplesmente volta aos rituais no dia seguinte. Porque o objetivo não é perfeição, é direção. É ter práticas que, quando feitas mais frequentemente que não, transformam a qualidade de sua vida. Marco Aurélio não era perfeito. Ele tinha dias ruins, tinha momentos de fraqueza, tinha lutas constantes. Mas ele tinha práticas matinais que davam a ele fundação para enfrentar o que viesse. E se funcionou para ele sob pressão que poucos podem imaginar, pode funcionar para você também. A verdade é que você não controla o que dia vai trazer. Mas você controla completamente como prepara sua mente para recebê-lo. E essa preparação, esses 30 a 40 minutos de rituais matinais intencionais, é investimento de maior retorno que você pode fazer, porque define tom de próximas 16 horas. Então, amanhã de manhã, antes de pegar telefone, antes de mergulhar em urgências, antes de entrar em modo de reação, invista em si mesmo. Invista em clareza, em intenção, em preparação. Faça rituais que Marco Aurélio fazia, não porque eram fáceis, mas porque eram essenciais. E você vai descobrir que manhãs transformadas transformam dias. Dias transformados transformam semanas. E eventualmente você olha para trás e percebe que transformou vida inteira através de como escolheu começar cada dia. Se este vídeo te inspirou a transformar suas manhãs, curta, inscreva-se e compartilhe. E lembre-se, você não precisa de circunstâncias perfeitas para ter manhã poderosa. Você só precisa de compromisso de preparar sua mente e espírito antes de enfrentar o dia. Faça isso, e o resto se torna muito mais navegável. Até o próximo vídeo.